Olá, graça e paz a todos os irmãos que nos assistem. Hoje nós vamos falar sobre algo delicado, porque nós vamos tocar no ponto da instituição, e não somente da instituição, mas também de muitos adventistas e grupos que têm surgido hoje. E o nosso tema é sobre credo. Será que a igreja adventista ela tem um credo? E será que muitos adventistas têm usado algum credo? Bem, primeiro, para nós começarmos a conversa, nós precisamos saber o que é um credo. E nós conseguimos ver facilmente na internet que um credo é uma declaração das crenças de uma igreja ou religião, escritos como uma fórmula fixa, imutável, que resume os princípios fundamentais desta igreja. Ou seja, os credos, eles sempre foram afirmados e feitos em controvérsias teológicas, né? Seja a igreja ela qual for, para resolver aquela controvérsia. Então, é como que é chamado de fórmula doutrinária, né? É uma receita das doutrinas, é o que aquela igreja acredita. Agora, como é usado o credo? Nós temos alguns exemplos de credo. O credo mais conhecido é o credo niceno, feito por Constantino para resolver a controvérsia entre a Trindade e o arianismo, né, ali no quarto século. Então, o credo ele é estabelecido para dizer qual linha teológica é a certa e a outra que não é certa ela é uma heresia. Então, muitos credos foram feitos pela Igreja Católica e, na prática, como é usado um credo? Na prática, o credo é usado para definir e alinhar quem pertence àquela denominação e quem não pertence. Ou seja, após feito o credo, vai se ver quem que está ligado àquela denominação e quem não está. Dando o exemplo, ao fazer o credo de Niceia, então ali os bispos, eles puderam então pegar aquele credo e analisar quem faz parte da Igreja Católica e quem não faz. Ou seja, quem no caso do credo niceno acredita na Trindade faz parte da Igreja Católica. Quem não acredita é um herege. Bom, os protestantes, eles assumiram uma forma de lidar com esse tipo de coisa semelhante à Igreja Católica. O que eles fazem é algo mais abrangente, chamado de confissão de fé. A confissão de fé, ela é a mesma coisa que o credo. Na verdade, ela é o credo, só que ampliado. Uma confissão de fé, ela é mais explicada de forma mais detalhada. E nós temos várias confissões. Eu dou exemplo aqui da confissão de Westminster, que ela serve de base para muitas igrejas hoje. As confissões de fé, elas servem o mesmo propósito de um credo. Ela serve para definir e para alinhar todos aqueles que fazem parte e que não fazem parte daquela denominação ou daquela igreja. E um detalhe aqui que eu quero enfatizar é que os credos e as confissões, eles são imutáveis, eles não mudam. Ou seja, quando no quarto século foi firmado a Trindade, então a partir dali, a Igreja Católica ela não pode voltar atrás. Assim também é nas confissões de fé. As igrejas que são baseadas numa confissão de fé são até inclusive chamadas de igrejas confessionais. E nós temos várias igrejas. Nós temos principalmente, por exemplo, a presbiteriana aqui no Brasil. Nós temos também a batista, né, baseada em alguns credos. Então, isso é muito comum das igrejas protestantes e também de Roma, também da Igreja Católica. Mas aí nós perguntamos, qual é a posição, então, da Igreja Adventista sobre os credos e sobre as confissões de fé? É interessante um texto de John Norton Loftball falando sobre o credo e dando um parecer do que os pioneiros pensavam sobre o credo. Olha o que ele disse. O primeiro passo na apostasia é levantar um credo, dizendo-nos no que devemos acreditar.
A segunda é fazer desse credo um teste de comunhão. A terceira é tentar os membros por esse credo. A quarta é denunciar como hereges aqueles que não acreditam nesse credo. E quinto, começar a perseguir contra tais. Então aqui, John Loughborough, ele mostra muito claramente qual era a visão dele sobre o credo. De forma unânime, os pioneiros adventistas, eles eram contra os credos e contra as confissões de fé. Isso, principalmente entendendo o contexto da qual a igreja adventista surgiu, nós entendemos claramente o porquê disso. A igreja adventista, ela surgiu da culminância do movimento milerita. E no movimento milerita, em 1844, quando o povo do Advento foi chamado a dar a segunda mensagem angélica, eles viram como é perigoso ter um credo. Por quê? Porque eles estavam levando a mensagem que estava na palavra de Deus. É a clara mensagem da palavra de Deus, Era a clara mensagem da profecia. Eles estavam levando o que está escrito. E por causa do que estavam pregando, muitos foram expulsos e excluídos da igreja, das igrejas protestantes da época, por causa dos credos. As pessoas pegavam os credos e diziam para aqueles que faziam parte do movimento milerita: olha, vocês não estão de acordo com o nosso credo. Então vocês devem ser expulsos, vocês são hereges. Foi isso que aconteceu na época. E por causa disso, por causa dessa carga que eles carregavam, então eles começaram a ver que os credos, ele tem raiz na Igreja Católica e ele serve primeiramente para estagnar a teologia daquela igreja. Como os credos, eles são uma fórmula fixa, inalterável, inamovível, então o primeiro ponto é que, estabelecido aquilo, você não move mais aquilo. É inamovível. Isso quer dizer que se pessoas lá atrás, ao fazerem credos e confissões, eles erraram em algum ponto, bom, isso é inamovível. Então as igrejas que adotaram aquele credo, elas não podem mexer naquilo. E isso pode impedir o avanço de mais luz. O homem sempre errou e sempre vai errar. Então, é muito perigoso afirmar um credo, porque isso estagna a igreja, ela faz com que ela pare e não cresça na luz. Segundo ponto é que pessoas eram excluídas, pautadas no que os homens achavam sobre os credos. Então, não era usado a Bíblia para serem excluídos, mas sim os credos da época. Nós vimos os que os pioneiros, de certa forma, acreditam. Nós vamos ver todos os outros falando as mesmas coisas, Uri Smith, Tiago White e todos os outros. Entendendo todas estas coisas, nós precisamos saber se hoje a Igreja Adventista ela tem um credo. E nós vamos ver neste estudo que sim, a Igreja Adventista ela tem hoje um credo. Mesmo que não seja um credo no mais exaltado sentido da palavra, mas a Igreja Adventista ela possui um credo. Inclusive, eu quero chamar a atenção para movimentos de sustento próprio que se têm desviado da verdade bíblica, também erguendo credos. E nós vamos falar sobre isso. Nós vamos tratar neste vídeo dois extremos que estão indo para dois opostos extremamente perigosos. Enquanto uns acreditam e se apoiam totalmente na instituição adventista, do outro lado nós vemos grupos, e muitas das vezes até dissidentes de fato, que têm acreditado e levado para si o credo dos pioneiros adventistas. Então uns seguem a igreja e outros estão seguindo os nossos pais da fé. Mas nós vamos ver que isso é extremamente perigoso dos dois lados. Mas deixando claramente definido qual deve ser a posição de um verdadeiro adventista sobre um credo. Olha o que Ellen White diz.
não é quantos anos eu tenho crido que torna verdade. Deveis levar vosso credo à Bíblia e deixar que a luz da Bíblia defina vosso credo e revele suas deficiências e onde está a dificuldade. A Bíblia deve ser a nossa norma. Os vivos oráculos de Jeová devem ser vosso guia. Deveis cavar a verdade como a tesouros escondidos. Então, Ellen White fala muito claramente, onde a gente deve procurar o nosso credo? Na palavra de Deus. A Bíblia, e a Bíblia tão só, deve ser o nosso credo. O único laço de união. Todos os que se submeterem a essa santa palavra estarão em harmonia entre si. Defrontemos toda oposição, como fez o Mestre, dizendo, está escrito. Ergamos o estandarte no qual está escrito a Bíblia, nossa regra de fé e disciplina. Mais uma vez, qual é o credo adventista? A palavra de Deus. Esta foi a nossa posição desde o início. A Bíblia é o nosso credo. Este é o nosso livro-texto. Este é o livro que serve para nós como regra de fé e regra de prática. A Bíblia, irmãos. E a Bíblia, tão somente a palavra de Deus. Bem, isso é extremamente importante. Ou seja, quando alguém vem nos perguntar o que um adventista acredita, o que nós falamos? Na palavra de Deus. Qual é a norma que nós seguimos para a disciplina das coisas? A palavra de Deus. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Isso está na boca de muitos adventistas hoje. Mas nós vamos ver que na prática isso não tem sido assim. Mas a Bíblia é o nosso credo. A oração de Cristo a seu Pai, contida no capítulo 17 de São João, deve ser o credo de nossa igreja. Ela nos revela que nossa desavença e desunião estão desonrando a Deus. Lede todo o capítulo, verso após verso. Aqui Ellen White ela dá uma ênfase agora no capítulo 17 do Evangelho de João. E o que nós vemos neste capítulo? Nós vemos a oração sacerdotal de Cristo. E Cristo, nesta oração, ele ora para que a sua igreja, o seu corpo, eles fossem um, assim como ele e o Pai eram um. Ou seja, Cristo ora pela unidade da igreja. E é interessante que quando nós pensamos nos credos, eles são feitos justamente para moldar a membresia segundo o que os líderes desejam. Ou seja, os credos são feitos nas igrejas tanto protestantes como a igreja católica para tirar todos aqueles que pensam contrário e para unificar todos aqueles que pensam segundo o seu credo. É uma forma de unificação. Mas Ellen White ela aponta para o capítulo 17 como credo nosso. Ou seja, é este capítulo que ele vai fazer com que a igreja de Deus ela se una num corpo só. E essa era a oração de Cristo. Agora, a diferença entre o povo de Deus, segundo o que está expresso neste capítulo de João 17, é que o povo de Deus ele se une na verdade. Ele se une segundo o que está na palavra de Deus. E essa é a união que Deus espera de nós. Uma união na verdade. Ou seja, que todos submetam a palavra de Deus. Porque neste próprio capítulo é onde ele fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então o nosso credo é toda a palavra de Deus. E também o capítulo 17 de São João. Porque, mais uma vez se afirmando, o capítulo 17 de São João, ele mostra como o povo de Deus ele deve se unir. E ele deve se unir na palavra de Deus. Então, esse é o nosso credo, irmãos. O que um adventista acredita? Um adventista acredita em 28 crenças fundamentais? Não. O adventista acredita no que está na palavra de Deus. O adventista acredita no que os pioneiros acreditavam? Não. O adventista acredita no que está na palavra de Deus. É isso que deve ser a nossa resposta. É por isso que o justo viverá.
de toda palavra que sai da boca de Deus, e não de palavras que saem da boca de homens, e não das doutrinas, crenças e credos feitos pelos homens. Dentro de todo o contexto que nós vamos falar, existe um verdadeiro equilíbrio sobre as coisas. E nós vamos falar destes equilíbrios. A Igreja Adventista, ela tem alguns parâmetros, alguns marcos que foram deixados, algumas estacas que nos dão um limite dentro da palavra de Deus. E nós vamos ver por que foi deixado esses marcos. Então, esses marcos nós temos, e nós vamos falar deles aqui, nós vamos falar quais são eles. E nós vamos explicar o porquê que nós temos eles. Eles não são o nosso credo, mas eles nos ajudam a serem encaminhados no nosso credo, que é a palavra de Deus. Vamos ver então sobre isso. Nós vamos primeiro falar sobre os pilares da nossa fé. Devemos agora compreender quais são os pilares da nossa fé. As verdades que fizeram de nós o povo que somos, guiando-nos passo a passo. Então, esses pilares da nossa fé, eles vão nos mostrar quem nós somos. E é muito importante nós prestarmos atenção em todos estes textos que vão ser falados agora, porque, como já disse, grupos dissidentes, grupos que estão indo contra a palavra de Deus, eles têm pegado estes textos para afirmar que nós devemos crer o que os pioneiros acreditavam. Mas estão tirando esses textos totalmente fora do contexto e fazendo coisas que são contrárias à vontade de Ellen White ao escrever e de Deus ao inspirar Ellen White. Nós vamos ver então quais são estes pilares da nossa fé. Então, neste texto que nós acabamos de ver, o contexto que ela vai falar, ela vai estar falando sobre a experiência do povo adventista logo após a passagem do tempo de 1844. Então, quando ela está falando sobre os pilares da fé, qual é o contexto que ela está falando? O momento seguinte a 1844. Então, naquele momento, principalmente, foi estabelecidos os pilares da nossa fé, como nós vamos ver. Foi ali estabelecido, ali, logo após 1844. Neste texto ela vai falar sobre os pilares da nossa fé. E eles são os marcos, são também chamados de marcos. Olha o que ela diz. Quão triste é que tantos deles aparentemente depositam confiança ilimitada em homens que apresentam teorias tendentes a desarraigar nossas experiências passadas e remover os antigos marcos. O contexto ela está falando então dos marcos. Aqueles que podem ser tão facilmente guiados por um espírito falso mostram que estão seguindo o capitão errado há algum tempo. Tanto tempo que não discernem que estão se afastando da fé ou que não estão construindo sobre o verdadeiro fundamento. Precisamos exortar todos a colocar seus óculos espirituais e ter os olhos ungidos para que possam ver com clareza e discernir os verdadeiros pilares da fé. Então ela está falando aqui sobre homens que estão removendo os marcos com teologias falsas e enganosas. E o que eu quero chamar a atenção neste texto é que ela usa como sinônimo tanto marcos como fundamentos, como pilares da nossa fé. Então, esses três nomes, eles são a mesma coisa. Eu quero resumi-los em marcos. Eles são os marcos da nossa fé. Essas coisas são importantes justamente para nós combatermos esses grupos que têm se levantado dizendo que seguem a verdadeira doutrina adventista quando não estão seguindo. Mas continuemos os textos. Este texto, então, agora ela vai falar sobre a plataforma da verdade. E ela usa isso como marco. Vejamos o que ela diz. Em vez de ter tantos sermões, deveria haver uma busca mais atenta das fortes evidências que sustentam as doutrinas fundamentais que nos trouxeram onde estamos agora, na plataforma da verdade eterna. Quando os homens se afastam dos marcos que o Senhor estabeleceu para que possamos entender nossa posição e marcada na profecia, eles estão indo para onde não sabem.
Então, mais uma vez, dizendo que nós queremos enfatizar é que, mais uma vez, Ellen White ela usa e ela adverte sobre o perigo de se afastar dos marcos, que nos fez adventistas, e ela usa este termo como sinônimo de plataforma da verdade e também sobre fundamento. Então, o fundamento é a plataforma da verdade, que é os marcos. Neste texto agora ela vai usar os marcos como chamando-os de pilares. Diz assim: teorias científicas espúrias estão chegando como um ladrão à noite, roubando os marcos e minando os pilares de nossa fé. Neste texto ela vai usar princípios como sinônimo de marcos. Não deve ser apagado nenhum traço da verdade que tornou o povo adventista do sétimo dia o que ele é. Temos antigos marcos da verdade, da experiência e do dever, e cumpre-nos defender firmemente nossos princípios diante do mundo. Qual é o princípio adventista? É os marcos. E nós vamos ver quais são estes marcos. Então, sintetizando tudo que nós dissemos, tanto princípios, plataforma da verdade, fundamento, pilares da nossa fé, tudo isso, os contextos, Ellen White está falando sobre os marcos do adventismo. É muito importante, mais uma vez eu afirmo, nós termos isso de forma clara na nossa mente, para que nós consigamos não ser levado por ventos de doutrinas que hoje assolam grupos que se dizem estar levando a verdade adventista. E nós vamos falar mais disso no final do vídeo. Por isso, nós recomendamos que você fique até o final, porque é muito importante que nós tenhamos essas coisas claras na mente. Então, entendendo sobre os marcos adventistas, mais uma vez nós afirmamos, isso não é o nosso credo. Mas a Igreja Adventista, na sua experiência, ela firmou estacas, ou seja, são parâmetros que dentro do nosso credo nós não podemos sair. E logo mais à frente nós vamos ver claramente por que isso teve que acontecer. Agora nós vamos ver quando que os marcos eles foram estabelecidos. Nós já falamos aqui, já mencionamos isso, mas nós queremos deixar todas as coisas claras e contextos. Então vamos ver quando que eles foram estabelecidos. Foram-me mostrados 3 degraus. A primeira, a segunda e a terceira mensagens angélicas. Disse o meu anjo assistente: ai de quem mover um bloco ou mexer num alfinete dessas mensagens. A verdadeira compreensão dessas mensagens é de vital importância. O destino das almas depende da maneira em que são elas recebidas. De novo fui conduzido às 3 mensagens angélicas e vi a que alto preço havia o povo de Deus adquirido a sua experiência. Esta fora alcançada através de muito sofrimento e severo conflito. Deus os havia conduzido passo a passo até que os pusera sobre uma sólida plataforma inamovível. Ellen White está falando, essa aqui foi uma das primeiras visões de Ellen White, e ela está falando aqui sobre as 3 mensagens angélicas. Nós sabemos que elas foram proclamadas no contexto de 1844, e ela diz que isso é uma plataforma inamovível. Isso é semelhante ao que é um credo. Então, isso é inamovível, isso é inalterável, não se toca nessas coisas. Não se mexe nessas coisas. Deus não vai mandar pessoas mais à frente dizendo coisas contrárias àquelas que foram estabelecidas. Isso não existe. Isso não existe. E é por isso que essas verdades que nós estamos comentando são chamados de marcos. Então, mais uma vez enfatizando, nós queremos saber quando que eles foram estabelecidos. E ela está mencionando a experiência do povo nas 3 mensagens angélicas. Ou seja, um pouco antes de 1844, um pouco depois de 1844. Continuemos a ver mais textos. Um poder transformador acompanhou a proclamação das mensagens do primeiro e do segundo anjo
assim como atende a mensagem do terceiro anjo. Convicções duradouras foram feitas sobre as mentes humanas. O poder do Espírito Santo foi manifestado. Houve estudo diligente das Escrituras, ponto por ponto. Quase noites inteiras foram dedicadas à busca sincera da palavra. Procuramos a verdade como tesouros escondidos. O Senhor se revelou a nós. A luz foi derramada sobre as profecias e sabíamos que tínhamos recebido instrução divina. Mais uma vez aqui, Ellen White está falando sobre como foi a experiência do povo do Advento logo após e também antes 1844. Então nós vamos ver, por exemplo, capítulos ali do Vida e Ensinos, que também em Testemunhos para a Igreja, no volume 1, como era a busca da verdade por este grupo do Advento. Esses que permaneceram na verdade após 1844, após a grande decepção. Nós vamos ver como era a experiência. E aqui ela está falando um pouco dessa experiência. Eles buscavam a verdade em contrição de alma, buscando luz do céu. E eles tinham certeza que luz estava sendo derramada sobre eles. Olha como o texto continua. Após a grande decepção, poucos foram os que se dispuseram a buscar a palavra de todo o coração. Os buscadores da verdade sentiram que a identificação de Cristo com a sua natureza e interesse estava completa. A verdade foi feita para brilhar, bela em sua simplicidade, digna de poder e investida de uma segurança desconhecida antes da decepção. Poderíamos então proclamar a mensagem em unidade. Logo após 1844, eles estavam unânimes, unidos. É muito interessante um capítulo do Vida e Ensinos que ela está falando sobre a experiência deles ao buscar essas verdades. E ela diz que eles estavam em completa união e tudo que eles buscavam era responder à oração do capítulo 17 de São João, que foi o que nós já lemos, que deve ser o nosso credo. Eles buscavam isso, então, como um povo, eles buscavam a verdade. O texto continua. Andamos cuidadosamente com Deus. A mensagem deveria ser dada ao mundo. E sabíamos que esta luz presente era um dom especial de Deus. A concessão deste dom era prerrogativa de Deus. Seus desiludidos, que ainda buscavam a verdade, foram levados passo a passo a comunicar ao mundo o que lhes havia sido comunicado. As declarações proféticas deveriam ser repetidas. A verdade essencial para a salvação deveria ser conhecida. O trabalho foi difícil no início. Muitas vezes os ouvintes rejeitaram a mensagem como inteligível. E o conflito começou com seriedade decidida, especialmente na questão do sábado. Mas o Senhor manifestou a sua presença. Às vezes, o véu que ocultava sua glória de nossos olhos era afastado. Nós o vimos no alto e santo lugar. O Senhor não levará as mentes agora a deixar de lado a verdade que o Espírito Santo moveu sobre seus servos no passado para proclamar. Muitos buscarão honestamente a palavra em busca de luz, como aqueles no passado a buscaram. E eles veem na luz da palavra, mas eles não passaram por terra em sua experiência, quando essas mensagens de advertência foram proclamadas pela primeira vez. Não tendo essa experiência, alguns não apreciam o valor das verdades que foram para nós como marcos e que fizeram de nós como um povo peculiar que somos. Então aqui ela está falando claramente dos marcos, e eu coloquei todo o contexto para nós entendermos que ela está dizendo que os marcos foram estabelecidos tanto antes de 1844 como logo após 1844. Então, ali é que os marcos foram estabelecidos. Falando dos marcos, nós sabemos que estamos falando dos princípios do povo adventista, ou então dos fundamentos da nossa fé, os pilares da nossa fé. Tudo isso está relacionado com o movimento adventista logo após 1844. É muito importante nós termos em mente quando foram firmados os marcos, para nós estarmos seguros contra as ciladas do inimigo, como nós estamos dizendo. Entendendo quando foram estabelecidos,
Nós precisamos então saber quais são os marcos. Quais são essas estacas que o movimento adventista nos legou para que nós tivéssemos um limite no que nós devemos acreditar. E é interessante que esses textos, muitos dos textos que a Ellen White ela vai falar sobre os marcos ou dos pilares, fundamentos da nossa fé, em grande parte das vezes ela fala sobre isso no contexto em que uma heresia estava surgindo. Em 1888, quando rejeitaram a mensagem de Deus através de Wagner Jones, ela falou sobre os marcos. Na apostasia de Kellogg, ela fala sobre os marcos. Na apostasia de Bellinger, ela fala sobre os marcos. Então, é muito importante nós termos esses marcos claros na mente para que nós estejamos fortalecidos contra as apostasias. Isso é tão importante para nós como povo adventista. E a nossa pergunta é, por que isso não é apresentado de forma clara ao povo adventista? Por que é enfatizado outras crenças, outras coisas para nós acreditarmos que não esses marcos? Eu nunca havia visto uma pregação sobre os marcos. Isso é de extrema importância para nós. Portanto, nós vamos deixar aqui claro neste vídeo quais são os marcos, para que nós não venhamos falar coisas que não são, que são, ou coisas que são, que não são. Vamos ver então quais são estes marcos. O próximo texto ela está falando no contexto de Minneapolis, quando a mensagem da justificação pela fé foi rejeitada. Ela diz: em Minneapolis, Deus concedeu preciosas gemas da verdade ao seu povo. Essa luz do céu enviada a algumas pessoas foi rejeitada com toda a resistência que os judeus manifestaram ao rejeitar a Cristo, havendo muita discussão em torno da defesa dos antigos marcos. Ficou evidente, porém, que quase nada sabiam sobre o que eram os antigos marcos. Ficou claro e foram feitos apelos diretos à consciência com base na palavra de Deus. Contudo, as mentes estavam cauterizadas, seladas contra a entrada da luz, porque decidiram que seria um perigoso erro remover os marcos antigos, quando não se estava removendo nada, além das ideias errôneas do que constituíam os antigos marcos. Então, só falando aqui o contexto do texto, que ela vai falar claramente quais são os marcos, ela está demonstrando aqui o perigo que nós corremos. Mais uma vez nós reafirmamos. Os líderes adventistas da Associação Geral daquela época, eles rejeitaram a mensagem de Deus, porque achavam que aceitando a mensagem da justiça pela fé, eles estariam removendo os marcos. E Ellen White fala no contexto que eles até tinham lógicas baseadas na palavra de Deus que os recomendava a consciência, ou seja, sua consciência estava de alguma forma guiando aqueles naquelas falsidades. Mas na verdade eles estavam rejeitando a luz de Deus. Então nós vemos em 1888 o grande perigo de não ter certo o que são os marcos adventistas. Isso, irmãos, foi capaz de fazer com que os líderes da igreja rejeitassem a terceira mensagem angélica. E é por isso que nós ainda estamos neste mundo sofrendo. Porque os nossos pais rejeitaram, irmãos, tristemente, a mensagem enviada por Deus. Porque não estava claro o que eram os marcos. Vamos então ver quais são os marcos. Ela então continua, no próximo parágrafo ela vai dizer quais são os marcos. Veja só. O passar do tempo em 1844 foi um período de grandes acontecimentos, expondo ao nosso admirado olhar a purificação do santuário que ocorre no céu e tendo clara relação com o povo de Deus na terra e com as mensagens do primeiro, do segundo e do terceiro anjo, desfraudando o estandarte em que havia inscrição, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Um dos marcos desta mensagem era o templo de Deus, visto no céu por seu povo que ama a verdade.
e a arca, que contém a lei de Deus. A luz do sábado do quarto mandamento lançava seus fortes raios no caminho dos transgressores da lei de Deus. A não imortalidade dos ímpios é um marco antigo. Não consigo lembrar-me de alguma outra coisa que possa ser colocada na categoria dos antigos marcos. Todo esse rumor sobre a mudança do que não deveria ser mudado é puramente imaginário. Então, Ellen White ela fala aqui sobre a experiência do povo adventista logo após 1844, né, ali naquele contexto, e ela fala que as verdades ali que foram estabelecidas, elas são os marcos. Ela está reafirmando nesse texto que nós já falamos, mas aqui ela cita quais são os marcos. Nós vamos, a partir de um estudo deste texto, é possível linkar quais são estes marcos. Começa-se no texto com a passagem do tempo de 1844. Isso é um marco. A purificação do santuário também é um marco. A primeira, segunda, terceira mensagem angélica é um marco. Os mandamentos de Deus e a fé de Jesus é um marco. O templo de Deus e a sua ligação com o povo na terra também é um marco. O sábado é um marco. E a não imortalidade da alma também é um marco. Agora é muito importante como ela termina o texto. Porque ela termina o texto dizendo que ela não se lembra de nada mais que fosse considerado como um marco. Ou seja, irmãos, se alguém se levanta dizendo que alguma coisa é um marco adventista, além disto, além dessas coisas que nós linkamos aqui, essa pessoa está andando na vereda do engano, infelizmente. Mais uma vez afirmo, abrem os olhos, irmãos, porque hoje nós vemos muitos dizendo essas coisas, principalmente os movimentos chamados não trinitarianos, conhecidos por muitos por antitrinitarianos, mas prefiro chamar de não trinitarianos. Em geral, todos esses grupos, eles pregam isso que nós estamos falando. Eles usam os textos que se referem aos marcos para aplicar em pontos que nada tem a ver com os marcos. Eles usam todos esses textos que nós estamos usando aqui, que falam sobre os fundamentos da fé, os princípios adventistas, né? Todos esses textos, e eles usam para acreditar no que os pioneiros acreditavam, dizendo que aquilo é os marcos, quando não é os marcos, não é o fundamento da nossa fé. Então, irmãos, precisamos ter muito claro na mente todas essas verdades, pois essas são os princípios inamovíveis dos adventistas. Não se pode tocar nessas questões. E nós vamos ver então por que Deus nos deu estes marcos. Satanás está sempre alerta para enganar e desencaminhar. Ele usa todo o encantamento para atrair os homens para a larga estrada da desobediência. Ele está empenhado em confundir os sentidos com sentimentos errôneos e remover os marcos divisórios, colocando sua falsa inscrição nos marcos que Deus estabeleceu para assinalar o caminho certo. Então, por que foram estabelecidos esses marcos? Deus estabeleceu eles para encaminhar o seu povo no caminho certo. Mas Satanás está constantemente tentando tirar o povo de Deus do caminho certo para colocar o povo de Deus no caminho largo da desobediência. Então nós vemos uma advertência aqui. Quando nós nos afastamos destes marcos, nós estamos incorrendo na vereda da desobediência. É por isso que é tão importante nós termos eles claros na mente. Quando nós vemos na história, irmãos, nós enfatizamos aqui a necessidade de nós conhecermos a história do nosso povo. É muito importante nós conhecermos a história do nosso povo, assim como é importante nós conhecermos a história do povo de Israel. Nós fazemos parte desse povo. A história do povo de Deus é uma história santa, irmãos. É a história do povo de Deus. Nós precisamos conhecê-la. E quando nós vemos na história do povo de Deus, vemos as
as heresias que sempre tentaram se infiltrar no nosso meio, elas sempre estiveram tentando remover algum dos pontos desses marcos. E em geral, geralmente, sempre estiveram tentando destruir principalmente o santuário. É muito interessante notar isso. Não se tem praticamente conhecimento, pelo menos eu não me lembro aqui, de uma heresia que surgiu dentro do meio do povo de Deus, contrário ao sábado, por exemplo. Mas sempre estiveram tentando destruir a verdade do santuário. E isso é lógico, porque destruindo a mensagem do santuário, você destrói todo o adventismo, inclusive o sábado. John Kellogg estava destruindo o santuário. Bellinger, que nós já comentamos aqui também, destruindo o santuário. Todos os outros destruindo o santuário. Desmond Ford, nós vamos falar sobre ele neste vídeo, também destruindo o santuário. É muito importante, irmãos, mais uma vez afirmamos, entender os marcos, segurar os marcos e não soltar os marcos, para que nós não venhamos incorrer na estrada da desobediência. Porque Satanás continua e tem alcançado êxito, infelizmente, em destruir os marcos do adventismo. Bem, nós gastamos um bom tempo falando sobre os marcos adventistas, entendendo a relevância deste tema para o nosso povo. Um tema que é pouco comentado, um tema que é pouco difundido. E neste tema está o verdadeiro equilíbrio sobre o que nós devemos acreditar. Então, como nós, fazendo um resumo do que até aqui nós vimos, nós devemos acreditar unicamente o que está na palavra de Deus. O que está aqui é o que nós devemos acreditar. No entanto, o povo adventista, ele legou marcos, ele legou um fundamento muito sólido com alguns princípios que são inamovíveis. E esses princípios é no qual está baseado o nosso credo. Nós colocamos a palavra de Deus através destes princípios. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que o que nós acreditamos na palavra de Deus, eles não podem estar em desconformidade com os marcos estabelecidos na história do povo de Deus. Porque nós podemos pegar a Bíblia também, dizer que acreditamos na Bíblia, como muitos têm feito hoje, e nos distanciar da verdade que nos fez um povo santo, o povo de Deus. Então, estes marcos, esses fundamentos, eles são parâmetros para que nós não venhamos incorrer em doutrinas, em ensinamentos que vão nos encaminhar no caminho da desobediência da lei de Deus. Então, este é o verdadeiro equilíbrio, irmãos. Este é o verdadeiro equilíbrio. Este é o nosso credo, né? A palavra de Deus, a oração de Cristo em João 17. E tudo isso nos parâmetros dos marcos estabelecidos para nós. Agora, nessa parte do vídeo, nós vamos ver um pouco da história adventista. Porque nós vemos hoje que, como nós dissemos já no início, uma parte da igreja adventista, ela tem tido um credo, assim como a igreja católica e as igrejas protestantes. Mesmo que nas palavras todos afirmam, não, nós não temos credo, mas nós vamos ver que na prática, infelizmente, a igreja, a instituição da igreja adventista, ela tem tido um credo. E em contrapartida, ministérios de sustento próprio também têm tido seu credo. Então nós vamos traçar aqui uma linha histórica sobre as declarações dos adventistas do sétimo dia, as declarações de crenças dos adventistas do sétimo dia. Bem, o vídeo até que ele ficou mais extenso do que nós pensávamos, então nós vamos pausar aqui e vamos dar uma sequência num próximo vídeo.
Fiquem todos na paz e na graça de Jesus Cristo.